Muito bem, sou o Rony. Estou aqui numa pequena chácarazinha aqui, né, no estado de Goiás, perdão, na cidade de Goiânia. E tô aqui numa mata aqui, né, um pastozinho, só que aqui não tem vaca, não tem boi, não tem nada, só tem eu mesmo. Então, estou aqui no Espaço Gótico para vocês aí que estão me assistindo no YouTube. E estou aqui falando vou falar um pouco sobre minha pessoa, né? Porque que eu me tornei gótico e o que seria ser gótico, né? Fique aí atento que depois da vinheta estarei de volta. Hoje, como é o meu primeiro vídeo que estou lhes apresentando e esperando que vocês continuem me assistindo, fazendo as suas inscrições, dando aí seu joinha aí, se você gostou. Se não, tudo bem, faça seus comentários, perguntas, enfim. E não deixe de apertar aí o sininho para estar sempre notificado de novos vídeos que eu estiver postando aqui. Pelo menos vou fazer de tudo aí para postar de 2 a 3 vídeos por semana. Aqui hoje quero lhes falar por que me tornei gótico. Moro aqui em Goiânia, apesar de ser do estado do Maranhão, para todos vocês aí no Brasil inteiro e no mundo que estiverem me ouvindo. E desta forma quero lhes explicar por que me tornei gótico. Na verdade, na realidade, muitas pessoas se tornam gótico por uma opção. Na verdade, não sou gótico por uma opção, mas desde nascimento sou gótico. Só que comecei a praticar o estilo gótico em novembro. Este estilo de usar preto, até óculos como este aqui, alguns utensílios e muitas das vezes até pintar o cabelo, né, de preto. Existem góticos que pintam o cabelo até de branco, de certa forma. Há uma mescla de roxo com preto, branco com preto, roupas xadrez e assim vai, diversificadas vestimenta de góticos. E não por uma opção, é claro, porque já nasci gótico. Não que o gótico fosse uma pessoa sofrida, é claro, apesar de eu ter passado muitas coisas na minha vida em particular, e até mesmo quando eu nasci, e de certa forma sofri alguns probleminhas. Meu coração era muito grande, além da conta, foi o que me disseram. 3 dias depois do meu nascimento eu já deveria estar morto. E desta forma passei a minha vida inteira, né, de certa forma, por altos e baixos, e muitas das vezes mais baixos do que altos. Não é o que acontece, né, com todo mundo, né? Você observa aí, faz a sua questão, sim, realmente. Então, há góticos para todos os tipos de gosto, né? Na realidade, ser gótico, na verdade, alguns até acham que eu sou roqueiro, mas na verdade ser gótico não é ser roqueiro. Eu não gosto de rock de jeito nenhum, nem um pouco, detesto rock. E apesar de muitos, né, serem roqueiros, e muitas das vezes se eu pratico bruxaria, feitiçaria, essas coisas também, eu digo, não, claro que não. Mas eu já ouvi falar, conheço góticos que praticam bruxaria. Sim, tudo bem. O que acontece é que, como eu disse, há góticos para tudo quanto que é jeito por aí. Roqueiro, lésbicas, homossexuais, bruxos, satanistas também e assim por diante. E sou daquele mais light, né?
E desta forma devemos compreender o fato do que quer dizer a palavra gótico, para podermos sair, não ficar saindo por aí, dizer que ser gótico é isso, aquilo, enfim, dar um mau testemunho a respeito do que de fato seja um gótico, né? E por estas razões, muitas das vezes as pessoas acham, você está seguindo coisas satânicas, coisas do demônio, porque veste de preto, você faz parte de algum movimento de pessoas secretas, né? Essas coisas assim, Illuminati, essas coisas. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, como dizia, há góticos para tudo quanto que é gente, né? De jeito, gênero, enfim. Só que a palavra gótico, ela vem de um termo antigo, godos neste caso, ou visigodos, astrogodos. Era um povo considerado bárbaros e invadia muitas regiões, faziam guerras, enfim. E devido à sua barbaridade, né, a forma até mesmo de se vestir, aquela coisa, eram pessoas até consideradas estranhas. Na realidade, os bárbaros, até você falaria, se vestia de preto, pintava os olhos de preto, como roqueiros hoje? Claro que não. Tanto que eu ainda vou explicar para vocês que, na verdade, góticos não tem nada a ver, até como posso dizer, é uma cultura de vida de pessoas que viram. Nunca ouvi falar na história que houve pessoas com esse estilo de vida, que vestia só de preto, de roxo, de vermelho mesclado com preto, branco com preto, que prevalece mais a cor preta, é claro, né, no gótico, no estilo gótico. Nunca houve, não conheço uma cultura, porque cultura vem de um povo com um estilo de vida assim tal, desde suas vestimentas, sua comida, seu cabelo, enfim. Na realidade, não é bem uma cultura ou subcultura como alguns dizem, né? Mas é um modo de vida para expressar exatamente um povo que vivia de certa forma, não que fosse um estilo, ele se vestia dessa forma aqui, tal, não. É aquela forma medonha, aquela forma, como é que eu poderia dizer? Pessoas que sofreram também nas mãos dos godos, torturas, massacre. Lembrando todo esse tipo de vida, é claro que é como se fosse um tipo de um funeral constante, porque no funeral, é claro, você usa o preto, nesse caso. Lembrando também os romanos foram muito atacados pelos bárbaros e de certa forma os romanos agiam também de certa forma bárbara, quando eles faziam o morticínio, né, até mesmo quando se trata da Igreja Católica, de pessoas, né, nas suas masmorras, e a forma de tratamento, a forma que eles massacravam, torturavam as pessoas, ainda mais na Idade Medieval e seus salões de tortura. Ainda pretendo falar sobre esta questão, sobre instrumentos de tortura e no período medieval e as construções góticas, para vocês analisarem aí. Então, mataram muitas pessoas morreram nas mãos da Igreja Católica na Idade Medieval, que também foi o período da Idade das Trevas. Por essas razões também que se usa o preto. Por que Idade das Trevas? Porque significa que não havia luz de conhecimento, as pessoas viviam na ignorância, não podia alguém entender de medicina, falar sobre a medicina, fazer algum antídoto, uma porção ali tal para tomar, beber, para combater uma doença, como é feito hoje na ciência moderna. Essas pessoas eram consideradas bruxas, feiticeiros, usavam antídotos
aquelas coisas que eram remédios para curar alguma enfermidade, considerado como uma obra satânica, bruxaria. E eram mortos na fogueira, enforcados e afogados também. Então, desta forma, muitas pessoas morreram, principalmente naquele período da Santa Inquisição, onde mataram milhares de cristãos. E desta forma, até era um período considerado hoje como o Dia das Bruxas. Aquilo que você chama de o Dia das Bruxas, na realidade foi o dia que a igreja matou milhares de pessoas. E você que não sabia, passe a saber agora. E desta forma devemos tomar todo o cuidado antes de comemorarmos uma data festiva como esta, porque estamos comemorando o morticínio de pessoas que morreram, né, na Santa Inquisição. E principalmente o período também que Martinho Lutero apregoou sobre a questão da justificação pela fé, levando em consideração aí o conceito do cristianismo. Sou gótico cristão, eu acredito em Deus, apesar de haver góticos não cristãos, ateus, satanistas, de todos os gêneros de pessoas, modos, vida e estilo e tal, enfim. O termo gótico é para todos, todos podem viver o estilo gótico e assim por diante. Bebidas góticas, o vinho. E o vinho é uma bebida muito antiga, falando sobre o cristianismo. O primeiro homem depois do dilúvio que plantou uma vinha e pés de uva, né, e fez o vinho foi Noé. Então, e se embriagou, né, também. E o vinho já é muito antes de Noé, muito antes mesmo. E desta forma, considerado também o vinho dos deuses. E como Jesus é um ser divino também, ele apreciou muito o vinho. Não, é claro, o alcoólico, é claro. Então, por isso eu sou gótico. A minha vida é gótica, meu estilo é gótico. Estou aqui para tratar sobre muitas outras coisas com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, pode procurar, tal. A gente vai fazer de tudo para satisfazer os seus interesses. Se não gostaram, né, tal, dá o seu dislike. Se gostar, dá o seu like aí, tal, e continue no canal assistindo novos vídeos em breve, né? Toda semana estarei postando de 2 a 3 vídeos. Fique atento, faça a sua inscrição, aperte o sininho aí, você sabe como é que é, né, tal, e enfim, para você estar notificado de mais outros vídeos que estarei postando aqui para vocês. Até lá, eu aqui e vocês aí me assistindo. Até a próxima.